Albert Einstein não ganhou o Prêmio Nobel por causa da relatividade. O Prêmio Nobel de Física de 1921 foi entregue ao embaixador alemão na Suécia, Rudolf Naldoni, que recebeu o prêmio no lugar do verdadeiro premiado, Albert Einstein. Einstein não foi receber o prêmio pessoalmente. E não só isso, o prêmio nem era pela sua teoria mais famosa, a relatividade, mas sim pela explicação do efeito fotoelétrico. E aqui você provavelmente está pensando nas mesmas perguntas que eu pensei. Primeiro, por que Einstein não foi receber o prêmio dele? E segundo, por que o prêmio não foi dado pela relatividade? E já dá pra achar uma terceira pergunta aqui, que é: por que o efeito fotoelétrico é tão importante para valer o Nobel? Para entender essa e outras fofocas em torno do Nobel de Albert Einstein, nós precisamos voltar para 1905. O ano de 1905 é o ano mais importante do trabalho científico de Albert Einstein. Na época, já físico, ele trabalhava em um escritório de patentes onde ele escreveu 3 artigos revolucionários. O primeiro foi mostrando que a ideia de que átomos existem explicava um fenômeno misterioso chamado de efeito browniano, basicamente comprovando que átomos existem. Vocês provavelmente não sabiam que Einstein fez isso. E os outros 2 artigos são o foco do vídeo de hoje. Um deles é o artigo fundamentando a teoria da relatividade, e o outro é sobre o efeito fotoelétrico. Só antes, sabia que energia solar também é para você? Existe um novo jeito de ter acesso a essa energia renovável, economizando 10% na conta de luz todo mês, sem precisar investir em instalação de placas. Esse vídeo foi feito em parceria com a Oligo Energia, que é a empresa mais experiente no setor e que tem os clientes mais satisfeitos. Eu vou falar mais sobre como isso funciona no final desse vídeo, mas eu já adianto que essa é uma ideia fantástica para você e para todo mundo que quer usar energia limpa em casa, no apartamento ou na empresa, sem dor de cabeça. Você pode clicar no link aqui da descrição para já ir se inteirando. Então, continuando, nós vamos começar pela relatividade, entender um pouco sobre a teoria e o porquê de o Comitê do Nobel se recusar a dar um Nobel por essa teoria. A teoria da relatividade tem esse nome porque ela surgiu do estudo de como campos elétricos e magnéticos interagem quando estão em movimento relativo. O problema físico que fundamentou o desenvolvimento da teoria foi basicamente o seguinte: qual é o campo elétrico e magnético gerado por um circuito elétrico em movimento? E foi estudando esse problema e aceitando algumas novas hipóteses que os experimentos no final do século XX indicavam que Einstein criou os métodos para calcular campos elétricos em movimento. E no processo ele criou a teoria da relatividade restrita, que tem 2 postulados fundamentais. O primeiro postulado é o postulado da relatividade, que diz que as leis da física são as mesmas para todos os observadores se movendo com velocidade constante. Ou seja, se você realizar um experimento físico parado no chão ou em um avião se movendo com velocidade constante, o resultado tem que ser o mesmo. Mas no segundo caso, os passageiros vão ficar bastante incomodados. É apenas quando incluímos a aceleração que os experimentos começam a dar resultados diferentes do esperado. E o segundo postulado é o postulado da velocidade da luz, que diz que a velocidade da luz no vácuo é constante e absoluta para todos os observadores. E ela sempre é de 299.792.458 metros por segundo. Ou seja, não importa se você está num avião, no chão ou numa montanha-russa, você sempre mede a mesma velocidade para a luz. E isso é muito, mas muito estranho. E isso é especialmente estranho se a gente lembrar que todas as outras velocidades que a gente pode medir dependem do seu movimento relativo. Por exemplo, se você assiste uma prova de 100 metros rasos parado, a velocidade relativa entre você e um competidor é por volta dos 30 km por hora. Já a velocidade relativa entre 2 corredores na mesma prova é quase zero. Eles estão basicamente parados em relação um ao outro. A velocidade depende tanto de quem está sendo medido quanto de quem está medindo, menos a velocidade da luz. E para garantir que a velocidade da luz seja de fato universal, Einstein precisou sacrificar a universidade de outras coisas. Tudo tem um custo. Na teoria da relatividade, as distâncias dependem da velocidade de quem está medindo elas. A prova de 100 metros rasos tem 100 metros para você parado, mas para os competidores no meio da corrida, ela tem ligeiramente menos de 100 metros. Para nós, parados, a Terra tem mais de 12.000 km de diâmetro. Para uma partícula quase na velocidade da luz, a Terra tem um pouco mais de 500 km de diâmetro. O mesmo acontece com o tempo. O ritmo em que o tempo passa depende da velocidade do relógio usado para medir o tempo. E a regra que determina a contração do espaço e a dilatação do tempo é a seguinte: esses efeitos acontecem de forma a manter a velocidade da luz constante e absoluta. Sem esses efeitos, a velocidade da luz ia mudar de observador para observador. Se você acha isso estranho, então parabéns. Você pensa como a maior parte da comunidade física pensava no começo do século XX, especialmente o Comitê do Nobel. A teoria da relatividade de Einstein foi recebida de forma bastante morna. Ela era bastante polêmica, tinha bastante críticas. E a necessidade
necessidade de mais experimentos para comprovar. Testar essa nova teoria de Einstein de forma mais robusta não seria fácil, não tinha nenhum experimento óbvio para ser feito. E o Comitê do Nobel considera a comprovação experimental robusta essencial para nomear alguém. Por conta disso, as chances do Einstein de ser nomeado pela relatividade em um futuro próximo eram bem baixas. E para piorar, quando a teoria da relatividade restrita ficou bem estabelecida na comunidade científica, Einstein publicou sua segunda teoria da relatividade, que era a relatividade geral. E a relatividade geral apresentava uma nova teoria da gravidade que era bem mais complicada matematicamente do que a primeira teoria da relatividade. Então, na visão do Comitê do Nobel, a relatividade precisava de mais comprovações experimentais para merecer um prêmio. Dito isso, a partir de 1912, Einstein passou a ser recomendado quase que anualmente para receber um prêmio Nobel. E em 1917, o Comitê do Nobel se sentiu bastante pressionado pela comunidade dos físicos para premiar Einstein. E para entender a solução do Comitê do Nobel, nós precisamos voltar a outro artigo publicado por Albert Einstein em 1905, o seu ano milagroso. Einstein mudou a visão do mundo sobre a luz 2 vezes em 1905. Uma foi com a relatividade e a outra foi consolidando a ideia do quanta de luz, a ideia de que a luz troca energia em pacotes e não de forma contínua. Mas antes de entrar em detalhes nessa hipótese revolucionária, nós precisamos entender a motivação dela, o problema do corpo negro e a solução de Max Planck para esse problema. O corpo negro é uma aproximação útil do comportamento de muitas coisas diferentes, desde o Sol até seres humanos. Um corpo negro é como uma caixa preta de radiação. Ele absorve toda a radiação eletromagnética, ou luz se você preferir, que incide sobre ele, e depois emite toda essa energia de volta como calor. Então tudo que um corpo negro faz é absorver e emitir luz. Simples assim. O problema do corpo negro era o seguinte: quais são as frequências e quantidade de radiação que um corpo emite em uma dada temperatura? Se você usar a física clássica para resolver o problema, você chega numa resposta absurda. O corpo negro emite uma quantidade infinita de luz de altíssima energia. Planck resolveu esse problema postulando que o corpo negro não emite energia de uma forma contínua, mas que ele emite pacotes de energia aos poucos. Ou seja, ao invés da radiação saindo do corpo ser como água fluindo, era mais como gotas pingando uma a uma. E esse comportamento discreto, com as coisas acontecendo em etapas discretas, é justamente o que nós chamamos de quantização. Planck quantizou como o material do corpo podia emitir energia e resolveu o problema do corpo negro. E no processo ele encontrou uma nova constante física que ficou conhecida como constante de Planck, que nós representamos na física pela letra H. Na época ele achava que essa constante era apenas uma constante do problema específico do corpo negro, mas ela vai ser muito importante no futuro. Einstein leu esse artigo e em 1905 ele pensou numa forma mais esperta de resolver o mesmo problema, com uma matemática menos robusta e complicada do que a do Planck. E para isso ele criou uma nova hipótese de quantização. Ao invés de quantizar a emissão de energia, Einstein quantizou a própria luz. Segundo Einstein, era a própria luz que carregava energia em pacotes discretos, quantizados. Ou seja, era como se a luz se comportasse como um gás de partículas de luz. E usando esse modelo de gás de luz, Einstein resolveu o mesmo problema que o Planck, só que de uma forma muito mais sucinta. Mas Einstein não parou por aqui. Ele propôs que a luz se comportava de forma quântica em um geral e que outros problemas físicos em aberto poderiam ser explicados através do comportamento quântico da luz. E o resto do artigo dele é dedicado a usar essa mesma hipótese para resolver outro problema em aberto da época, o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é a base dos painéis solares modernos e ele é o fenômeno no qual a corrente elétrica é gerada quando a luz atinge um metal. Ou seja, a luz atinge uma placa de metal e a energia da luz expulsa elétrons dos átomos que formam o metal e coloca eles em movimento. Em 1902, Philip von Leonard identificou algo estranho no efeito. A energia dos elétrons movidos pela luz não dependia da intensidade da luz. Ou seja, se você colocar mais luz, você ganha mais elétrons se movendo. Mas todos esses elétrons têm a mesma energia individualmente. Você só ganha elétrons com mais energia se você usar luz de frequência mais alta. A frequência basicamente determina o tipo de luz que está atingindo o metal. A luz visível tem frequência entre 400 e 700 terahertz. 1 terahertz representa 1 trilhão de vibrações por segundo. Então a luz visível vibra mais de 400 trilhões de vezes por segundo. Da mesma forma, ondas de rádio têm frequências milhares ou milhões de vezes menores. Outra questão do efeito fotoelétrico é que você precisa de uma frequência mínima para gerar corrente. Luz de baixa frequência nem afeta o metal. E isso é estranho, porque a energia da luz é determinada tanto pela frequência quanto pela intensidade total
total da luz. Então, duas situações em que a luz transporta a mesma energia geram resultados diferentes se a frequência da luz for diferente. E Einstein explicou isso com a sua hipótese quântica da luz. A luz só carrega energia de forma quantizada. Ao invés de a luz depositar energia de forma contínua no metal, ela deposita de pouco, em pacotes de energia, que nós hoje chamamos de fótons. E a energia em cada fóton de luz é determinada pela sua frequência vezes a constante de Planck. Então a luz de baixa frequência é formada por fótons de baixa energia. Esses fótons de baixa energia não conseguem interagir com o elétron por falta de energia dentro do pacote. Aumentar a intensidade da luz não aumenta a energia do fóton, só a quantidade deles. Mas como nenhum fóton individual consegue mover os elétrons, nada acontece. E quando os fótons têm energia o suficiente para mover elétrons, cada elétron absorve a energia de um único fóton. Ou seja, a energia individual dos elétrons é determinada pela energia do fóton, que depende só da frequência da luz e não da intensidade, exatamente como o experimento mostrava. Einstein e a sua hipótese da quantização tiveram uma resistência inicial bem parecida com a relatividade, mesmo com Einstein explicando o efeito fotoelétrico. Só que Einstein não parou por aí. Entre 1905 e 1912, ele publicou vários artigos explicando mais e mais resultados experimentais com a sua hipótese quântica. Sem contar que experimentos com luz e correntes elétricas eram bem mais simples de serem feitos, o que fez com que a hipótese da quantização da luz ganhasse muitas evidências experimentais rapidamente. E só para deixar uma coisa clara, nessa época os físicos não acreditavam que a luz era de fato feita de fótons, mas apenas que ela se comportava como se fosse. A ideia de que os fótons em si são reais só veio no final da década de 1920. A explicação do efeito fotoelétrico através da quantização teve dois efeitos notáveis no mundo da física. O primeiro foi ajudar a estabelecer que o processo de quantização é comum na natureza e que a constante H de Planck não é uma constante do corpo negro, mas uma constante universal. E o segundo foi dar para o Einstein uma teoria inovadora bem comprovada experimentalmente, que era exatamente o que o Comitê do Nobel queria. E com isso, em 1917, o Comitê do Nobel criou um plano para premiar não só o Einstein, mas o trio de físicos que começaram a física quântica para valer. Em 1918, Max Planck ganhou o Nobel pela sua solução do corpo negro. Em 1921, Albert Einstein ganhou o Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico e suas contribuições à física teórica. Essa parte é meio que um aceno à teoria da relatividade. E em 1922, Niels Bohr ganhou o Prêmio Nobel pela sua investigação da estrutura do átomo. E juntos, esses três Nobéis coroaram não só os três físicos mais respeitados da época, mas também a nova área da física quântica como um todo. E agora só falta a última pergunta não respondida. Por que Einstein não foi buscar o seu Prêmio Nobel pessoalmente? E a resposta é porque ele estava viajando pelo Oriente, e ele não queria voltar para a Europa antes da viagem terminar. Na época ele já era bem famoso fora da comunidade da física, e ele estava muito ocupado para receber um prêmio Nobel. O que vocês fariam se vocês fossem Einstein nesse caso? Vocês iriam receber o Nobel ou continuariam com a viagem? Digita aqui nos comentários. Nesse vídeo nós vimos como a explicação dada por Einstein para o efeito fotoelétrico, que é como painéis solares funcionam, rendeu um prêmio Nobel. Mas e se eu dissesse que energia solar também é para você, sem precisar gastar um dinheirão com placa solar? Não importa o imóvel, se é casa, apartamento alugado ou não, ou até na sua empresa, você pode se beneficiar de energia solar sem precisar instalar placas e ainda economizar em média 10% no seu consumo de energia todo mês. Esse vídeo foi feito em parceria com a Origo Energia, que é a empresa mais experiente e líder no setor e que tem os clientes mais satisfeitos. Os mais de 85 mil clientes da Origo já economizaram cerca de 100 milhões de reais e você pode economizar também agora mesmo. Como funciona? Em vez de você ter que instalar painéis solares, você contrata a Origo, que analisa o seu consumo mensal, aluga a cota de equipamentos necessários e direciona os créditos gerados por uma das suas mais de 80 fazendas solares, cuidando de toda a burocracia com a sua distribuidora. Tudo é 100% online e você pode fazer pelo seu celular. Depois a sua conta de luz já vem com um valor menor sem você precisar fazer mais nada. Benefício dessa energia renovável e limpa que chega para você pela rede elétrica que você já usa. Simples assim. E o melhor de tudo é que você pode até zerar o valor do seu consumo de energia indicando outras pessoas para aproveitar essa inovação por meio de um programa de indicações especialmente desenhado para clientes Origo. Não tem taxa de adesão, não tem risco para você, só ganhos. Você ganha, a pessoa ou empresa que você indicar ganha e o planeta ganha muito com um consumo muito mais consciente, renovável e limpo. Vem para Origo e mude a forma como você consome energia com mais economia e sustentabilidade. E eu vejo vocês no próximo vídeo.